Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, que sempre tem nos dado esta alegria, esta força de vontade, de viver e estar em espírito e em verdade. Amém? Sexta-feira, e hoje tem 8 dias, né? Não foi possível realizar a live, mas hoje estamos aqui para falarmos um pouco da palavra do nosso Deus, como sempre nós temos feito aqui às sextas e sábados, e o Espírito de Deus tem nos guiado, tem nos dado esta alegria, tem nos enchido da sua maravilhosa presença. Amém? Quero aqui também mandar o meu abraço para todos os irmãos aí que têm nos assistido pela internet, né? Tem nos assistido aí no Facebook, tem nos assistido pelo nosso canal no YouTube. Amém? Estamos aí nesta caminhada, levando o Evangelho da Graça aos irmãos, para aqueles que verdadeiramente vivem em graça. Amém? Se você não compreende a graça de Deus, peça entendimento. Não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta você tentar forçar ou fazer qualquer manobra para chegar em algum lugar. Amém? A única forma que temos de mostrar, não é nem ensinar, de mostrar aos nossos irmãos que a graça de Deus é o único Evangelho perfeito, amém? A ser ministrado, a ser pregado a todo homem nesta terra, amém? Sabemos que Jesus de Nazaré, quando esteve aqui na terra, amém? Em carne e sangue, ele veio para cumprir a lei, amém? E não para revogá-la. Jesus Cristo de Nazaré veio para cumprir toda a lei e cumpriu. Hoje nós vivemos debaixo da graça do nosso Deus, Deus esse todo-poderoso, maravilhoso, que vive e reina para todo sempre. Amém? Então, sejam todos bem-vindos, você que vai assistir agora neste momento, você que vai assistir amanhã, hoje à noite, ou amanhã à tarde, fiquem à vontade, graças a Deus, pois peça sabedoria e entendimento a Deus, pois Ele é o dono de todo conhecimento, que não adianta que eu ou qualquer outra pessoa vos ensine, pois dentro de si tem a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, fiquem todos aí abençoados, assistindo. Senta aí do lado da sua esposa, do seu filho, assiste essa live maravilhosa, aprenda de Cristo Jesus, aprenda da graça de Deus. Graças a Deus. Então, antes de começar aqui, dizer o tema para você, deixa eu mandar aqui um abraço para os nossos irmãos lá em Santa Rita, amém? Perdemos aí o nosso amigo, irmão, querido e parente, nosso amigo lá na Santa Rita, partiu deste mal aí, terrível, e tem outros ainda se recuperando. Que Deus continue cuidando a cada um de vocês aí, irmãos, na Santa Rita, nossa irmã e amiga Leide, sua irmã Diva e os seus irmãos. Que Deus abençoe aí a todos vocês. Em breve iremos aí fazer um louvor abençoado aí na nossa querida Santa Rita, povoado abençoado de Deus. Amém? Então, para os nossos irmãos aqui também em Sobradinho, que nos assistem, tem sempre nos acompanhado, a graça e a paz para todos vocês que nos assistem, não só aqui em Sobradinho, não só em Santa Rita, mas em toda a nossa região. Amém? Então, vamos aqui, o tema da nossa mensagem de hoje é graça, a excelência das revelações. Amém?
Graça à excelência das revelações. Vamos aprender de Cristo. Amém? Que coisa maravilhosa. Então abra aí a tua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios. Amém? No capítulo 7. Perdão. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Amém? 2 Coríntios 12. 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Graças a Deus, para a gente começar. Graças a Deus, todos encontraram. Então, vamos aqui a leitura para a gente orar em cima da leitura. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi eu e recebi, uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Amém? Então vamos orar a Deus. Espírito Santo de Deus, que tudo pode, que tudo vê, nesta noite maravilhosa a qual estamos diante de Ti neste momento, pois a Tua presença é excelente e se faz presente todo o tempo sobre as nossas vidas. Nesta noite, ó Deus, sobre esta palavra, peço-Te que me dê sabedoria e entendimento sobre ela, para que assim, meu Deus, nós possamos entender e compreender as Tuas maravilhas. Tu és bendito, Tu és justo, Tu és perfeito. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um dos nossos irmãos em Cristo, dos nossos familiares. Obrigado por cuidar, meu Pai, de tudo e de todas as coisas, pois o Senhor tem o controle de toda e qualquer situação. E o Senhor jamais mudará, pois a Tua misericórdia permanece para sempre. Amém. Graças a Deus. Então, como disse para você, o tema, você que chegou aí agora, o tema da nossa mensagem é graça à excelência das revelações. Amém? O nosso tema está baseado em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 12. Amém? Capítulo 12, no versículo 7. Amém? Aqui, como nós já lemos, amém? É o apóstolo Paulo falando das maravilhas que viu e recebeu de Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Quero que você entenda o seguinte: Cristo ressuscitado é Espírito. Jesus de Nazaré veio como carne e sangue. Então, a graça de Deus foi revelada ao apóstolo Paulo no terceiro céu. E ele dizia que quando recebeu esta graça, esta dádiva de Deus de ministrar este evangelho, amém, aos demais gentios e a outros irmãos, ele disse que recebeu do Senhor um espírito como se fosse um espinho na sua carne, para que através desse espinho ele não viesse se orgulhar do que viu ou do que ele estava recebendo, para que ele não crescesse nele a soberba, como muitos têm feito hoje. Muitos irmãos por aí têm feito isso. Acha porque tem um mestrado, porque tem teologia, porque tem um conhecimento, acha, se orgulha disso e acaba deixando a soberba tomar conta de si e
e termina entrando em uma profunda depressão. Só que o apóstolo Paulo, quando recebeu esta dádiva de Deus, este ministério de trazer ao conhecimento dos irmãos a graça maravilhosa de Deus que ele recebeu, então ele passou agora a ser esbofeteado e ser agora maltratado. Por quê? Para que o orgulho não tomasse de conta de si. Como eu disse a vocês, vamos ler para quem chegou agora, para que fique entendido. Olha só, isso é a fala do apóstolo Paulo, ele dizendo: mas para que não fosse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Está vendo? Entenda, irmão, que a palavra aqui, Satanás, não é um ser espiritual, como muitos pensam por aí. Amém? Paulo diz que como se fosse um mensageiro de Satanás. E o que é para a pessoa ser mensageiro de Satanás? É aquele que só te profere palavras que te coloquem para baixo, palavras que só te traz dores, maus tratos. É uma pessoa que só vive maltratando os outros, só vive dando chute com palavra nos outros. Amém? E ele diz que para que o que ele viu e recebeu essa maravilhosa graça não se tornasse soberbo, Deus, o próprio Deus, deu esta enfermidade a ele para que ele não viesse a se orgulhar do que ele tinha recebido de Deus. Amém? Então, nós não podemos, irmão, deixar de mostrar para vocês essas maravilhas, essas excelências que Deus tem nos mostrado. Não é que nós somos seguidores de Paulo, amém? De maneira nenhuma. Nós somos de Cristo ressuscitado. Este sim, nós somos fiel e cremos que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Amém? O apóstolo Paulo foi só um instrumento usado por Deus para que trouxesse através dele o evangelho da graça, para que fosse pregado. Amém? Não é porque nós pregamos a graça que nós sabemos de tudo, que nós somos os maiores conhecedores. Não. Amém? Quem conhece tudo e todas as coisas e os mistérios de Deus, só Ele e o Espírito, e a quem o Filho quiser revelar. Amém? É assim que Deus nos vê. É dessa forma que Ele nos trata, e foi assim que Ele chegou até o apóstolo Paulo. Graças a Deus. Então, ainda no livro de Coríntios, graças a Deus. Agora, 1 aos Coríntios, capítulo 4. 1 aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Amém? 15 e 16. Olha só as maravilhas que Deus tem feito e tem até hoje mostrado a cada um de nós. Leia comigo 1 aos Coríntios, agora no capítulo 4, versículo 15 e 16. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres
na fé cristã não poderiam ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Amém? Aqui o apóstolo Paulo falando aos coríntios, e quando ele trouxe o Evangelho da graça a eles, que ele mostrou o Evangelho, ele disse que nós só temos um pai, mas como ele trouxe aquele Evangelho a eles, ele se tornou para eles como se fosse um pai. Pai como? Na fé. Como se fosse um mensageiro. E ali a consideração ao apóstolo, que ele trouxe essa coisa, como se fosse pai, mas o Pai Todo-Poderoso é Cristo Jesus. Amém? Como ele mesmo menciona aqui, tornei o Pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Na vida que vive com união em Cristo Jesus. Ele diz que se tornou Pai daqueles gentios, dos coríntios, que ali estavam, ele mostrando essas verdades, mostrando que o caminho que eles estavam trilhando era agora totalmente diferente do que eles viram. Agora Cristo já estava ressuscitado, amém? Portanto, eles não precisavam mais viver como eles viviam, viver debaixo de escravidão, sem fé, uma crença diferente, mas em Cristo Jesus eles se tornaram mais do que vencedores. Graças a Deus. Versículo 16. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Está vendo? Não é porque Paulo está dizendo aqui para seguir o exemplo dele, não é as práticas mundanas. Amém? Ele estava falando para seguir o exemplo dele na fé. O exemplo dele no Evangelho que ele recebeu, amém, de Cristo no terceiro céu. Que todo homem que o ouvisse era para que tivesse nele um exemplo. Amém? Exemplo esse que é seguido até hoje. Todos aqueles que vivem debaixo da graça de Deus vivem este exemplo do apóstolo Paulo na fé. Graças a Deus. Por quê? Porque é o único evangelho da graça de Cristo. O evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo e foi dado a ele por intermédio de Cristo Jesus no terceiro céu. Ainda em 1 aos Coríntios, amém? Ainda em 1 aos Coríntios, agora no capítulo 11, amém? Agora no capítulo 11 do 1 aos Coríntios, 11:1, ele diz: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo, amém? Na fé, temos que ter esse amor, a compaixão um para com os outros, amarmos mais, porque o que está faltando em muitos hoje é amor. As pessoas não seguem mais o exemplo de Cristo, pelo contrário, pessoas se matam, adoecem, entram em depressão por motivos estes, achando que Cristo os abandonou. Mas o exemplo que o apóstolo Paulo está dando aqui para que nós tenhamos esta fé em Cristo Jesus, para que andamos juntamente com Ele
de lado a lado, para que quando chegar as surpresas da vida, nós estejamos ali fortes, preparados. Amém? Nós temos que ter esta fé em nós. Não podemos deixar que o medo ou outras coisas tome de conta de nós e nos tire no foco que é Cristo. Amém? Nós temos que viver plenamente o Evangelho da Graça. Nós não podemos mais viver debaixo de rudimentos, debaixo de proteção de homens, debaixo de fantasias, palavras bonitas de pregadores e deixando vidas ali doentes, com medo de perder a salvação, com medo de perder a comunhão em Cristo, com medo de morrer e ir para o inferno. Porque é assim que vivem muitos irmãos, amedrontados, esqueceram que Cristo diz que nada, nem ninguém nos separa do amor de Deus, nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte nos separa do amor de Deus. Mas muitos esqueceram desses exemplos e vivem desta forma. Olha para muitos e vê diabo em tudo, quanto o próprio homem é o próprio diabo. A carne, os rudimentos mundanos, as imundícias tomam de conta. E aí a pessoa começa a esquecer de Deus, achando ele que pode se esconder de Deus, que pode fazer o que quiser e está tudo bem. Não, irmãos. Nesta terra, como nós vivemos, até o dia que Deus nos permitir, tudo que fazemos na nossa carne, nós estamos plantando para colher mais tarde. Não fique achando que quando partirmos daqui, nós vamos pagar o que fizemos quando morrer. Não, irmãos. Tudo que fazemos aqui, nesta terra, em carne, nós pagamos em carne. Amém? Não fique você pensando que se você não amar, não perdoar, e você partir, ou demorar, chegar o tempo determinado por Deus, tudo o que acontece na sua vida é consequência do que você deixou anteriormente. Amém? Não é diabo, não é demônio, não é cão nenhum. É simplesmente a carne do homem ativada. Amém? Mantenha a sua fé em Cristo. Olhe para Cristo. Veja, olhe-se no espelho e veja Cristo refletindo em você. Amém? Para que você esqueça as coisas carnais e viva o Espírito, alimente o seu Espírito com o Evangelho da Graça. Como falei agora há pouco, não se preocupe que nada vai te afastar de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem mesmo a morte. Nada nos separa do amor de Deus. Graças a Deus. Então, ainda em 1 aos Coríntios, amém? 1 aos Coríntios agora, no capítulo, 2 aos Coríntios, no capítulo 12, amém? 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, nós vamos ler até o 4, amém? Olha só que maravilha. Preste atenção, lembrando para você o tema, a excelência, graça, a excelência das revelações. Essas coisas que estou lhe falando, é as revelações que foi revelada ao irmão, ao apóstolo Paulo, amém? Olha só o que diz ele aqui. Ele falando aqui aos Coríntios, ele diz:
embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Está vendo? Eu, se fosse me gabar, eu tinha do que gabar de mim mesmo. Mas ele disse que não se gabaria dele, meio das coisas que ele tinha feito, que ele viveu. Mas agora ele ia falar das revelações de Deus. Amém? Olha só, ele começa: conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isto de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Vem que maravilha? Ao versículo 3 ele diz: respeito, sei que este homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isto de fato aconteceu ou se foi uma visão somente, Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Versículo 4. Respeito, sei que este homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isto de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus o sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguiram contar. Está vendo? Foi levado ao terceiro céu. Lá ele diz, não sabe se foi uma visão ou se realmente foi, mas ele disse que ouviu coisas que não era capaz que o homem natural pudesse contar. Coisas maravilhosas, algo maravilhoso, lindo, que os olhos dele pôde ver, mas não podia contar. Veja só, Gálatas capítulo 1. Vamos lá no livro de Gálatas, no capítulo 1. Graças a Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 17. Amém? Vamos ler para que a gente veja e compreenda no Espírito essas maravilhas. Lê comigo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o Evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Ele diz, meus irmãos, o Evangelho que hoje vos prego não é uma invenção humana. E da mesma forma, usando aqui as palavras do apóstolo Paulo, eu digo a cada um de vocês, ouvintes do Evangelho da graça de Deus, o que falamos, irmãos, aqui, amém? Não é de nós mesmos, não é simplesmente porque queremos, mas sim de Deus, amém? Quando falamos aqui algo a vocês, que nós falamos que os pactos não se cruzam mais, que não tem necessidade de você comer pão nem tomar suco, que não tem precisão de você se batizar em água
pois você foi batizado em Cristo Jesus na cruz do Calvário, na sua morte. Amém? Está lá em Romanos 6,3. Amém? Então, estas palavras, eu sei que dói no coração de muitos, eu sei que muitos que nos assistem, nos ouvem, acham que nós estamos ficando loucos. E para muitos, o Evangelho da Graça é loucura. Por quê? Porque não gera benefícios a homem nenhum. Amém? Se de graça recebemos, de graça nos dê. Não tem precisão, amém, de eu tomar nada de ninguém para que o Evangelho seja pregado. Ainda que eu ou você que prega não queira fazer isso, a palavra nos diz que até as pedras clamariam. Se alguém parasse, e não vai faltar, irmãos. Digo a você que não vai faltar é quem pregue. Porque nós não podemos ensinar uns aos outros, pois cada um de nós tem dentro de si mesmo a palavra de Deus. Graças a Deus. Então, versículo 12. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando participava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Amém? Olha só, para muitos que agora estão ouvindo, acham que a igreja que o apóstolo Paulo, ainda sendo Saulo, perseguia, era a igreja entre quatro paredes. Mas não, irmãos. A igreja de Cristo que ele perseguia eram vidas. Amém? Tem muitos achando que um espaço, como eu estou aqui agora, é a casa de Deus. Não é. Amém? Aqui onde nós estamos é só um espaço onde a gente pode ministrar a palavra. Mas não é a casa de Deus. A casa de Deus é você, sou eu, são vidas. A casa de Deus não é um espaço entre quatro paredes. Porque se Paulo estivesse perseguindo as igrejas, entre quatro paredes, ele podia chegar em qualquer ambiente que ali se pregasse a lei e tacasse fogo. Amém? Queimasse, isolasse, tirasse todos dali e muitas vezes, se tivesse alguém ali dentro, acredito eu, que nas andanças dele, ele poderia queimar até com os cristãos que estavam ali dentro. Mas a igreja que ele perseguia eram vidas, amém? Eram aqueles que pregavam a Jesus de Nazaré, que falavam do Messias ressuscitado, até que um dia ele teve um encontro, amém? Versículo 14. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade, e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Paulo dizia, ele, que estava à frente de todos aqueles com ele, cresceu, estudou, participou das mesmas coisas, mas de todos eles, ele era o que levava mais a sério aquela perseguição. Quando recebia uma ordem, ele cumpria. E então, quando ele se depara com Cristo, as coisas começam a mudar. Amém? O versículo 15 diz: porém, Deus, na sua graça, me escolheu, antes mesmo de
eu nasci, e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar o evangelho da graça a Paulo, tudo mudou. O homem que agora perseguia, deixou de perseguir para se tornar um perseguido. A igreja que antes perseguia outra, agora estava sendo perseguida por aqueles a qual ele recebera a ordem para destruir. Também agora passaram a caçá-lo. Receberam outros ordem agora para destruí-lo. Amém? Ao versículo 16, ele diz: revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele. Eu não fui pedir conselho a ninguém. Está vendo? E o que é que mais acontece hoje? As pessoas preferem consultar ao homem do que a Deus. Prefere que o pastor lhe dê uma direção, lhe abra os olhos, do que falar diretamente com Deus. Aí começa, fala com o pastor fala com a missionária, e aí daqui a pouco todo mundo está sabendo o que acontece com sua vida. Daqui a pouco já aparecem profetas profetizando mentira na sua vida, e daqui a pouco você está com a vida derrotada. Daqui a pouco você está estressado. Daqui a pouco você entra em depressão. Por quê? Porque você deixou de falar diretamente com Deus para resolver o teu problema e foi procurar solução no homem. Foi procurar abrigo no homem. E digo a você, não tem homem, nem pastor, nem mestre, nem pregador nenhum do Evangelho que possa te ajudar a não ser Cristo. Este sim, a hora que você precisar e pedir, pode estar na certeza que Ele fará. Agora, eu, como homem e ministro do Evangelho, a única coisa que eu posso te mostrar é estas verdades, as maravilhas que Deus faz em nossas vidas. Mas te ajudar, o homem não pode te ajudar, irmão. Só quem pode nos ajudar é Deus. Quando você procura ajuda no homem, primeiramente ele manda você aceitar a Jesus. Depois se batize. Depois que você se batizou, você vai participar das coisas. Se não for casado, não batiza. Porque é assim que acontece. Olha o que acontece depois. Você passa a tirar 10% do que é teu. E depois vem as cobranças. Vem as perseguições. Aí o que é que acontece? Você não fez nada disso que eu te falei. Eles mandam que você participe de uma campanha, vá para o ciclo de oração, vá para a escola bíblica dominical, para aprender de quem? Aprender a doutrina da qual você irá seguir aonde você for. Porque é assim que os homens fazem. Amém? Nós não podemos mais viver debaixo de doutrinas de homem. Cada um que tem um trabalho tem uma doutrina diferente. Não, querido. A doutrina e a revelação é a da palavra. Não tem doutrina melhor do que essa. Não tem coisa melhor do que você viver na graça de Deus, em paz e comunhão para com os irmãos. Sem precisar de ajuda de pastor, de quem quer que seja, de homem nenhum, de pregador nenhum. Amém? Você depende exclusivamente de Cristo, ressuscitado. Graças a Deus. Continuando essas maravilhas, aí o apóstolo Paulo diz no versículo 17: e também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região
da Arábia e depois voltei para Damasco. Está vendo? Recebeu a graça de Deus, guardou ali o que recebeu e ouviu, e não foi procurar nem Pedro, nem foi procurar João, nem Tiago, não foi procurar a nenhum dos outros apóstolos que eram antes dele. Por quê? Porque o que ele recebera não era de homem. O ministério que ele recebeu vinha diretamente do Cristo ressuscitado. Então ele saiu pelas redondezas na Arábia e ali pregou o Evangelho, mostrando aos irmãos a excelentíssima vontade de Deus, o verdadeiro Evangelho, aonde ele pregava nas suas pregações. Imaginou, ele dizia: olha, Jesus de Nazaré agora não é mais Jesus de Nazaré, ele agora é Cristo ressuscitado, o Espírito é vivo, ele vive e reina, ele está no meio de nós, ele habita em cada um de nós, para que ninguém mais vos engane, para que ninguém mais te faça escravo e te diga que tu és um pecador, tu és um miserável, cego e nu. Ele diz: não, você é abençoado com todas as sortes de bênção. O teu passado, os teus feitos não me lembrarei mais, jogarei tudo no mar do esquecimento. É assim que o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas. Nada, nem ninguém nos separa do amor de Deus. Nada, nem ninguém te faz perder a comunhão para com Deus. Lembre-se de uma coisa, que você está livre de todo o pecado. O pecado que tinha aquele povo naquela era, naquele tempo, era a transgressão da lei mosaica. Hoje não. Hoje o que é imputado a muitos como pecado é a ação da carne, as próprias ações do homem. Está lá em Gálatas 5, 18 ao 23. Amém? Então, a partir daquele momento que ele recebe as revelações, ele diz que deixou para trás todos aqueles que eram apóstolos antes dele, não foi consultar nenhum deles, e partiu e foi levando o Evangelho adiante. Amém? Efésios, agora no capítulo 1, versículo 17 e 18, graças a Deus. Éfeso, louvado seja o nome do Senhor, que és maravilhoso, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ele diz, Efésios, capítulo 1, versículo 17, e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábio e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Que maravilha, irmão! Olha só a oração. Que maravilha, que bênção, como orar em graça, está vendo? Esta oração é o apóstolo Paulo fazendo e ele dizendo essas maravilhas, e eu digo mesmo para vocês. Eu quero, o meu prazer em estar aqui falando com você hoje é para que você aprenda do Evangelho da Graça, para que você viva Cristo em você, para que o Espírito de Deus habite em você, para que Ele dê a sabedoria do Espírito a cada um de vocês, assim como deu para mim, como deu para muitos outros irmãos,
pregadores do Evangelho da graça de Deus. Amém? Para que você viva este vivo Evangelho da graça. É maravilhoso, meu irmão, é gratificante ouvir uma mensagem como essa. Não é todo dia que ouvimos uma mensagem como essa. Olha o 18, ele diz ainda, continuando a oração: peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Irmãos, você ouviu uma mensagem como essa, uma palavra de conforto como essa, uma oração dessa, irmão, não é para ficar dentro de você, do seu coração que está aí angustiado, está amargurado, não é para ficar nada, é para sair tudo que tiver de pensamento ruim, de tudo que atrapalha na sua vida, através de uma oração como essa, pedindo. Eu peço que o Espírito de Deus entre com providência na vida de cada um de vocês. E aqui o apóstolo Paulo exclama isso com clareza, ele diz que estava pedindo para que Deus, amém? Olha só, ele diz, olha, o 18, ele diz: peço que Deus abra a mente de vocês. Amém. Eu também peço que Deus abra a mente de todos os irmãos que vivem no cativeiro, que vivem debaixo de ordenança de homens, que vivem debaixo de mandamentos de homens, que vivem debaixo de rudimentos, de práticas, de simbolismo, algo simbolizando para aumentar a fé. É tantas as coisas, irmãos, que muitos irmãos estão presos, com medo. Tem irmãos que têm medo de tudo. Tem irmãos que vê diabo em tudo. Tem irmão que acredita em tudo quanto é revelação de homens. Isso não é revelação, é espírito de adivinhação. Já disse e repito, Deus não fala mais, hoje, nos tempos a qual nós vivemos, por intermédio de homem nenhum para outro, irmão. Acordem. Deus, ele fala diretamente comigo e com você. Deus não manda recado para o homem dizendo que ele vai ganhar um carro, que ele vai ganhar uma casa nova, que Deus vai comprar um móvel, que Deus vai dar a ele de presente algo, que Deus está revelando a noiva dele, que ele vai se casar em breve. Mentira! O homem e a mulher só se casam quando ele gosta de alguém que ele se interessa, e ele vai à frente em busca desse sentimento e conquista aquela pessoa, mas não creia em revelação de homens. E isso é espíritos de adivinhação. O último dos profetas foi João. E se você atentar para a palavra de Deus, você vai ver que as revelações que tinham aqueles profetas eram tudo de quê? De maldição. Era tudo contra ao povo de Israel, mandando que eles se consertassem, pois o que estava por vir não era nada bom. E então hoje, irmãos, adotaram este método de pregação em muitas denominações por aí afora, homens revelando, irmão, mentira, contando aos irmãos mentiras. Ah, porque eu sou um homem de oração, porque eu vou ao monte, porque eu vou... Você pode ter ido onde você quiser. Deus não vai falar comigo nem com você através de outro homem. Se Deus quiser falar comigo, você fala diretamente. Amém? Ouvimos diretamente a voz de Deus, não por intermédio de outro homem. Não adianta subir em monte, orar bastante, não adianta jejuar, não adianta fazer campanha, nada disso adianta. A comunhão de Deus para conosco é no Espírito. Nossa carne nunca vai ser limpa, nunca vai ser pura. Sempre vai estar inflamada. Amém? Acredite no que eu estou te dizendo aqui agora. Amém?
estou dizendo isso para te amedrontar, não. É a palavra de Deus. Eu faço igual está escrito aqui. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele preparou ao seu povo. Amém? Então, agora, 1 Coríntios, volta lá, para a gente continuar o nosso entendimento. Que maravilha! 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 12, nós já vamos encerrar. Amém, irmão? Vamos encerrar, porque Deus, ele é maravilhoso. Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, mas o espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. O Espírito de Deus nos veio para mostrar tudo o que Ele nos tem dado. Amém? Deus, ele é poderosíssimo, irmão. Ele é maravilhoso. Não há um Deus poderoso e maravilhoso como Ele nas nossas vidas. Só Ele pode tudo e todas as coisas. Não podemos mais deixar nos levar, irmão, por conversas que Deus vai soltar a mão se você não ir à igreja. Se você perder a Santa Ceia, você vai perder a comunhão para com Deus. Não, irmão, jamais. Nós não vamos perder a comunhão com Deus de maneira alguma. Sabe por quê? Porque senão a palavra está mentindo quando ele diz que nada nos separa do amor de Deus. Se nada nos separa do amor de Deus, se você não comer pão e tomar suco, você vai perder a comunhão porque você deixou de tomar ali um cálice com suco de uva e um pedaço de pão amassado pelo padeiro, muitas vezes suado, até cospe ali na massa, não sei. Amém? Irmãos, acordem. O apóstolo Paulo já dizia lá no livro de 1 Coríntios 11, 23, amém? Ele já dizia que no versículo 20, que quando vós se ajuntarem, não se juntam para melhor, e sim para pior. Está vendo? Por quê? Porque quando muitos se juntam em um certo local e cada um recebe um pão e um cálice com suco de uva e anunciam a morte do Senhor, irmãos, aprenda uma coisa: Cristo já veio. Toda vez que você participa da Santa Ceia, você está dizendo que Jesus irá morrer novamente. E ele não morre mais. O Espírito é vivo e reina. Não há, amém, mais vinda de Jesus como muitos pensam. Jesus vem todos os dias para nós, todos os dias, amém? Então, para nós encerrarmos aqui a nossa live de hoje, Romanos no capítulo 16, amém? Romanos 16, no versículo 25, para a gente encerrar, graças a Deus. Olha só o que diz: louvamos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o Evangelho que eu anuncio. Isto é a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no
passado. Está vendo? Estas verdades que te falei aqui agora nunca foram reveladas a homem nenhum no passado. Nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Matias, nem outros, nenhum daqueles apóstolos tiveram um encontro verdadeiramente com a graça de Deus como o apóstolo Paulo. Amém? Então, o Evangelho, irmão, a ser ministrado por muitos e o homem em geral, é este o Evangelho, a graça de Deus. Amém? Então, fica firme, daí a palavra da graça de Deus. Vou deixar aqui mais uma vez o tema para que você veja, tá vendo? Olha, graça, a excelência das revelações. Tá bem? Então, para quem não veio, quem não assistiu, ou quem vai assistir ainda, vou dizer aqui os versículos para você. Amém? Segundo aos Coríntios 12, 7. Primeiro aos Coríntios 4, 15 e 16. Primeiro aos Coríntios 11, 1. E segundo a Coríntios 12, versículo 1 ao 4. E Gálatas 1, do 11 ao 17. Efésios 1, 17 e 18. E 1 aos Coríntios 2, 12. E Romanos 16, 25. Esta é a mensagem que foi ministrada hoje a cada um de vocês. Amém? Então, deixa eu mandar aqui a graça e a paz para todos vocês que me assistiram, que estão me vendo. Amanhã, irmãos, nós vamos estar aqui louvando a Deus com alegria. Amém? Amanhã vamos estar todos aqui reunidos com o Ministério Nova Sião, com o nosso irmão Beraldino Costa, que vai estar pregando o Evangelho da graça de Deus. Amém? Não se incomodem, meus irmãos, aí, vocês não me verem, né? Aqui do lado do ministério, louvando a Deus, porque eu estou em outra área. Eu fico na parte da gravação e na parte da operação do som. Amém? Mas amanhã estaremos aqui com a graça de Deus, se Ele permitir, trazendo aí o louvor para todos vocês que têm nos assistido, e agradeço a vocês aí, todos vocês que nos assistem, que curte o nosso trabalho, que curte os nossos vídeos, tanto vocês que se inscreveram no canal no YouTube, quanto vocês aí no meu Facebook. Que Deus continue aí abençoando a vida de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Amém? Então vamos orar para encerrar aqui com chave de ouro a nossa live. Espírito Santo de Deus, pois Tu és maravilhoso e poderoso em misericórdia. Neste momento eu te agradeço, ó Deus, por poder, meu Pai, estar ministrando a Tua palavra, o Teu Evangelho, as Tuas verdades. Obrigado, ó Deus, por estar cuidando de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por ter consolado aqueles, meu Pai, que perderam um ente querido, que até hoje sofrem, meu Pai, a perca. Que o Senhor conforte essas pessoas, cuida como o Senhor tem cuidado, pois nós, como homens, meu Pai, só podemos, meu Pai, ajudar uns aos outros, prestando, meu Pai, as nossas condolências, os nossos sentimentos a todos aqueles que perderam um ente querido. Que o Senhor, ó Deus, continue guardando, cuidando de cada familiar, tanto da minha família como da família de todos que têm nos assistido, que têm nos acompanhado, que têm feito com que o nome do Senhor cresça cada dia mais, em nome de Cristo ressuscitado. Obrigado e até amanhã.